Amém. Abra os olhos, olha aqui para mim, preste atenção. Quando uma pessoa, ela não consegue vencer os seus impulsos, quando uma pessoa não consegue ter domínio sobre as suas vontades, ela pode ter muitas vitórias do lado de fora, ela pode conquistar muito, mas se ela não consegue ter domínio sobre o eu dela, então, aos olhos de Deus, ela pode até ser considerada aos olhos de muitos uma pessoa forte, mas ela não é forte aos olhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz a esse respeito. Está escrito assim, ó, Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. O que é o que tarda em irar-se? Aquela pessoa que consegue segurar o ímpeto dela, a ira dela, né? Esse é melhor do que aquele que é poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Na outra versão diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Um dos principais exemplos disso na Bíblia que a gente tem foi Sansão. Sansão tinha uma força sobrenatural. Por exemplo, Sansão rasgou um leão no braço, na mão. Sansão arrancou a porta de uma cidade no braço. Sansão venceu 1000 homens do exército inimigo sem ter arma na mão, usando apenas a queixada de um jumento. Então quem olhava para Sansão, quando Sansão vinha assim, quem olhava dizia: ali vai um herói de guerra. O povo de Israel olhava e dizia: Sansão é o nosso herói, é ele, por causa dele os inimigos não prevalecem contra nós. Mas Deus via que Sansão, ele era forte nos músculos, mas ele era fraco para dominar o ímpeto dele, especialmente quando ele se encantava por uma mulher. E o diabo e os inimigos tanto sabiam e souberam disso, que para derrotá-lo, não mandaram um outro herói de guerra, não mandaram um homem forte, mandaram o quê? Dalila, uma mulher bonita, doce, sutil. E aquela mulher foi quem fez com que ele descobrisse o coração e revelasse o voto que ele tinha com Deus, e ele quebrou o voto que ele tinha com Deus. Então Sansão era herói para todo mundo, vencia do lado de fora, mas ele não conseguia vencer ele não conseguia vencer o ímpeto dele, o eu dele, a vontade dele, e por isso ele foi derrotado pelos inimigos. Então, o que nós aprendemos com isso? Aos olhos de Deus, a maior vitória que nós podemos ter não é contra o que está do lado de fora, as guerras da vida, as lutas. A nossa maior vitória é quando a gente vence a gente mesmo. Às vezes a pessoa, ela tem muitas conquistas do lado de fora, mas ela coloca tudo que ela conquista a perder por causa de uma palavra. Já viu aquela coisa tem gente que de repente fala o que não era para falar e diz assim: ah, pronto, falei. Não é assim? Tem gente que na hora, sabe, tem gente que vai de 0 a 100 em 10 segundos. Já viu carro potente? Carro é medida a potência de motor, costuma-se dizer assim: ó, esse carro aqui é um carro muito potente, ele vai de 0 a 100 em 10 segundos, em 5 segundos, em 7 segundos. Tem gente que os nervos da pessoa também são assim.
Tem gente que vai de 0 a 100 em 10 segundos. A pessoa, sabe, qualquer coisinha tira ela do sério, que ela chuta o pau da barraca, ela fala o que não era para falar, ela faz o que não era para fazer, e às vezes por causa disso ela perde um casamento, ela perde um trabalho, ela perde um relacionamento, ela perde oportunidades na vida. Por quê? Porque ela não conseguiu calar quando era para ela calar. Ela não conseguiu dominar. Tem gente que até diz assim: olha, não mexe comigo que eu não respondo por mim. Não tem gente que fala isso? E responde sim. Cada um responde por si. Faz uma besteira para ver se a polícia vai prender seu vizinho. Vai prender você. É ou não é verdade? Cada um responde por si. Mas essa falta de domínio sobre si faz com que muitas vezes a própria pessoa crie problemas para ela mesma. Ela acaba caindo em buracos que ela mesma cavou, ela mesma abriu. Então, o que a Bíblia está dizendo, que forte mesmo não é não é o herói de guerra, não é aquele que domina uma cidade. Forte mesmo é quem consegue dizer não para os seus ímpetos, para o seu eu, para o seu coração, para o seu ego. Forte mesmo é aquele que consegue dominar a si. Amém? Aliás, vou mais além. Você quer vencer o diabo? Vença você. Porque quem não consegue vencer a si mesmo, não vai vencer o diabo. Por exemplo, a pessoa que diz assim: eu não resisto o pecado, eu não resisto a vida errada, eu não consigo. A partir do momento que você faz o que não deveria fazer, fala o que não era para falar, age como não era para agir, ou seja, vai contra a palavra de Deus, então você acaba dando legalidade para o diabo agir e trabalhar. Por que às vezes você vê pessoas, não sei se você certamente já deve ter reparado nisso, às vezes a gente está aqui, dia de sexta-feira, que é dia de fogo no diabo, dia de libertação, dia de descarrego, aí você vê aqui a gente guerreando para libertar uma pessoa que está com um demônio no corpo dela, uma pessoa que está possuída, está manifestada, e briga daqui, briga dali, daqui a pouco a gente fala, sai, a pessoa fica bem, volta para o lugar dela, fala, estou leve, aí de repente você vem na outra semana, começa a oração, você olha e vê a mesma pessoa. Ué, será que isso é combinado? A mesma pessoa da semana passada está ali de novo manifestada. O que aconteceu? Alguma coisa aquela pessoa fez, falou, agiu, em que ela não se dominou, que deu legalidade para o diabo entrar e voltar na vida dela outra vez. Quem está me entendendo faz assim. Então, na verdade, a conclusão que a gente chega é que o principal inimigo da gente não é o diabo. O principal inimigo é a gente mesmo. O mal trabalha. Ele é o mal, o diabo é o diabo, ele vai fazer a parte dele, ele é o tentador, mas ele não pode decidir por você, ele não pode decidir por mim. Ele vai procurar ver para que lado você se inclina. Por exemplo, por que ele ofereceu para Jesus transformar as pedras em pães? Por que ele não ofereceu outra coisa? Por que ele ofereceu, transforma as pedras em pães? Porque ele sabia que Jesus estava com o quê? Com fome. Então ele vai trabalhar em cima daquilo que você tem vontade. Ele vai ver para que lado você se inclina. O máximo que o diabo pode fazer é isso, é trazer o cardápio para você escolher. Ele não pode obrigar você a pecar. Você tem que se dominar, você tem que vencer a si mesmo. Lembra quando Caim estava pensando em matar Abel? A Bíblia diz que Deus falou com Caim. Deus disse para Caim assim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, você que tem que vencer você. E ele venceu? Não, ele perdeu para ele mesmo e fez o que ele estava querendo fazer. Ele matou o irmão e colheu os frutos disso. Então, os nossos desejos são contra nós, mas a nós cumpre dominá-los. Amém, pessoal? E se alguém diz assim: puxa, bispo, mas é muito difícil. É verdade, mas para isso Deus envia para aqueles que se entregam para Ele um auxiliador. Quem é esse auxiliador?
o Espírito Santo. Por isso que a gente bate nessa tecla. Você tem que receber o Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, então você vai ter aquele que te fortalecerá, que te dará condições para poder vencer o mundo. Por isso a gente bate, por isso que a gente bate nessa tecla, por isso que a gente é insistente nesse assunto. Você tem que receber o Espírito Santo. Então, se você tem tido, sei lá, ímpeto, ou tem, aliás, falando do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Ou seja, o que é domínio próprio? Você consegue dominar você mesmo, domínio próprio. Então, se você tem algum ímpeto, alguma coisa que você sabe que está errada, entrega ela agora aqui no altar. E quando você voltar para o lugar, você vai estar em condições da gente lutar contra todo o inferno na oração forte que a gente vai fazer. Amém? Se você crê e se você quer, levante as suas mãos, feche os seus olhos agora e cante: não quero mais errar, viver na ilusão. Não quero mais errar, viver na ilusão. Quero recomeçar. Quero recomeçar. Ter novo coração. Ter novo coração. E nada vai mudar. E nada vai mudar a minha decisão. Me entrego em teu altar. Me entrego em teu altar. Estou em tuas mãos. Me perdoa. Fale com Deus, minha amiga, fale com Deus, meu amigo. Fique à vontade aí onde você está. Se você quiser, coloque as mãos sobre o seu coração, mas fale com Deus agora. Isso, e determine que você vai vencer. Antes de lutar contra o inferno, você vai vencer o seu próprio eu. Você vai vencer a si mesmo. Você vai entregar o seu eu no altar. Oh, meu Pai querido e amado, o que nós aprendemos e entendemos é que nós somos os nossos maiores adversários, meu Pai. E não há como alguém vencer o mal se perder para si mesmo. Mas aquele que vence o seu próprio eu, que renuncia às suas vontades, que coloca tudo no altar, então, meu Pai, esse também estará pronto para vencer o inferno. Quando o Senhor Jesus foi tentado a transformar aquelas pedras em pães, o Senhor recorreu à palavra e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E porque o Senhor venceu a si mesmo, o mal fugiu do Senhor Jesus. Então, meu Pai, quantas pessoas têm dado legalidade para o mal agir na vida delas? Quantas pessoas, meu Pai, têm sido impetuosas, não têm dominado o próprio ânimo? Quantas pessoas criaram problemas porque agiram de forma insensata, imprudente, agiram de forma precipitada? Quantas pessoas trouxeram destruição para a própria vida, para a família, para o casamento, porque não dominaram a si mesmas? Mas eu te peço, meu Pai, atenta para a oração desta pessoa que está entregando o eu dela no teu altar. Esta pessoa que encontra-se agora arrependida e que reconhece os seus erros, as suas falhas. Essa pessoa que está colocando no altar com sinceridade o seu desejo que é ilícito, meu Pai. Caim não entregou o desejo errado que ele tinha dentro de si e deu cabo da vida do próprio irmão. Mas assim
Também o Senhor fala nesta noite, e eu creio que há pessoas aqui que estão sendo sensíveis à tua voz. Há pessoas aqui, meu Pai, que nesse momento estão se decidindo, se definindo, e estão colocando o eu delas no altar, o pecado delas no altar. Há pessoas que estão se voltando para o Senhor, de corpo, alma e espírito. Então venha para perdoar, meu Pai, venha para limpar, venha para lavar. Fale com Deus, minha amiga, meu amigo, fale com Ele agora. Ele ouve a sua oração tanto quanto ouve a minha oração, e Ele trará o perdão para a sua vida. Fale com Deus. Quero mais errar, viver na ilusão. Quero recomeçar, ter novo coração, e nada vai mudar a minha decisão. Me entrego em teu altar, estou em tuas mãos, me perdoa. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu ímpeto, eu entrego o meu eu, todo o meu eu, todos os meus desejos, os meus anseios, tudo no teu altar, em nome de Jesus. Isso, com as mãos sobre o coração, com os seus olhos fechados. Receba paz, minha amiga, meu amigo. Se você tinha dentro de si uma ferida, uma mágoa, Deus te lava agora. O Espírito Santo perdoa você, você que foi sincero, você que diz assim: eu não quero mais perder para mim, eu não quero continuar sendo o que fui, fazendo o que fiz. Então agora, aí onde você está, tenha paz. E a maior vitória que você pode ter é essa: é vencer o mundo. Essa é a vitória que Deus nos dá maior, é vencer o mundo. Vencer o mundo é vencer todos os desejos que há na nossa carne e que conflitam com a palavra de Deus. Então receba paz nesse momento e esteja preparado para a guerra contra o inferno, em nome do Senhor Jesus. E quem crê e concorda, diga: assim seja. Amém. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.